Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e os moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Tiago, do livro A Gênese. Vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos irmãos de casa que nos acompanham. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro A Gênese e os Milagres das Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, Uranografia Geral, né? Nós estamos encaminhando para a reta final do livro, né? Hoje nós vamos para o antepenúltimo intertítulo, que vai falar sobre sucessão eterna dos mundos, né? De começar o entendimento enquanto a palavra sucessão. O que a gente entende de sucessão? Quando a gente fala o sucessor, meu sucessor, aquele que vem depois, né? Então, a sucessão eterna dos mundos, será que a gente pode entender que sempre há uma renovação, algo que venha depois daquele primeiro mundo? Então, será que os mundos, eles deixam de existir e outros novos surgem? É isso que a gente vai entender a partir de hoje, a partir de agora, né? Então, nós estamos na página 114, item 48. Vimos que uma única lei primordial e geral foi dada ao universo para assegurar-lhe a estabilidade eterna, e que essa lei geral é perceptível pelos nossos sentidos, por várias ações particulares que chamamos forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar hoje que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto de eternidade e de espaço, está assegurada por essa lei suprema. Bom, com efeito, se remontarmos à origem primeira das primitivas aglomerações de substâncias cósmicas, já notaremos que, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que a levam do germe ao fruto maduro, e que, sob o impulso de forças diversas, nascidas dessa lei, ela percorre a escala das suas revoluções periódicas, primeiro centro fluídico de movimentos, em seguida geradora de mundos, mais tarde núcleo central e atraente de esferas que nasceram em seu seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo,
O que importa saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porque a morte não é uma metamorfose unicamente do ser vivo, mas ainda uma transformação da matéria inanimada. Se é verdadeiro dizer, em seu sentido literal, que a vida só é acessível à falsidade da morte, é também justo acrescentar que a substância necessariamente deve sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Interessante, né? Então, olha lá como ele coloca já, que a morte, né, ela não é algo unicamente do ser vivo. Ah, mas como assim? Para morrer precisa estar vivo, né? Mas é a questão que a gente leva muitas vezes o sentido da palavra ao pé da letra. O que significa essa morte? Né? E aí ele fala que essa morte ela é uma transformação. Né? Ela passa a ser uma nova transformação. E que estes mundos, né, eles vão, assim como eles surgiram, que aí volta lá da nebulosa, das primeiras partículas, aí dos primeiros fluidos cósmicos, que foram se fundindo e foram dando a forma aos astros, e aí viraram todos esses planetas e todo o sistema que a gente vem estudando até hoje, eles surgiram. Só que eles vão deixando de existir. E isso eu já venho falando há algum tempo, né? Eu falei assim, que quando a gente olha para o céu, nós vemos muitas estrelas, que essas estrelas são constelações, são sóis. Né? E que muitos deles já não existem mais. É que a velocidade da luz, por conta da distância que é tamanha, às vezes agora que nós estamos enxergando um ponto que já não existe há milhares ou milhões de anos. Né? E é sobre isso que ele vai tratar. Aí tem uma nota embaixo que diz o seguinte: a nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. Ela conta perto de 30 milhões de estrelas, ou sóis, que não ocupam menos de algumas centenas de trilhões de léguas de extensão. E, no entanto, não é a maior. Suponhamos somente uma média de 20 planetas circulando ao redor de cada Sol. Isso faria ao redor de 600 milhões de mundos para o nosso único grupo. Então, olha lá, é bom a gente repetir. E é bom a gente já rever muitos conceitos, né? Parece que está meio alto, não está? Não é? Eu estou tentando falar mais, parece que eu estou até mais assim, é porque eu estou tentando falar mais baixo possível, porque eu estou achando que está muito alto o microfone. Ah, tá, eu acho que está dando. Não, Éder, deixa. É que eu achei que podia estar incomodando. Bom, então quando a gente pensa, ó, eu acho que você baixou muito agora. Aí. Quando a gente pensa que aqui nós contamos com 30 milhões de estrelas ou sóis, e que nesses milhões, vamos supor que tem uma média de 20 planetas que giram em torno, então olha o tanto de mundos que existem por aí. Lembra que eu falei assim que a gente acha que é a única vida inteligente? E isso só no nosso pedaço, hein? Só na nossa nebulosa, ele fala, porque a gente não conhece o que vem depois. Né? Se pudéssemos nos transportar de nossa nebulosa para uma outra, ali estaríamos como no meio da nossa Via Láctea, mas com um céu de estrelas de um aspecto diferente. E este, apesar de suas dimensões colossais em relação a nós, nos apareceria ao longe, como um pequeno floco lenticular perdido no infinito. Mas antes de alcançar a nova nebulosa, seríamos como um viajor que deixa uma cidade e percorre um vasto país desabitado antes de chegar a uma outra cidade. Teríamos transposto espaços incomensuráveis, desprovidos de estrelas e de mundos, o que Galileu chama os desertos do espaço. À medida que avançamos, veríamos a nossa nebulosa fugir atrás de nós, diminuindo a extensão aos nossos olhos, ao mesmo tempo que diante de nós se apresentaria aquela para a qual nos dirigíssemos, mais e mais distinta, semelhantes à massa de centelhas da bomba de artifício. É engraçado, quando a gente faz a comparação, vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente sai de viagem, a gente estava comentando isso no carro hoje, né? O estado de São Paulo parece que as cidades são todas grudadas uma na outra. Né? É pouca distância de uma cidade para outra, é 15 quilômetros, 16 quilômetros. Né? Aí eu estava comentando, né? A distância de Barretos a Rio Preto é de 1 hora de viagem. Barretos a Uberaba é 1 hora. Aí tem um monte de cidadezinha até chegar lá. Só que Uberaba, Uberlândia, que é vizinha, uma cidade colada na outra, é 1 hora de distância. Né? Aí imagine para aqueles lugares que são assim, mais longínquos, aqueles estados que tem poucas cidades, vamos pensar no Amazonas ainda, né? Fazendo uma comparação. Então, às vezes você vai sair de uma cidade até chegar na outra, você vê no retrovisor do seu carro a cidade ficando distante, até que ela some. E aí, até você chegar numa outra cidade, você vai vendo um vasto imensidão de campos, de morros, não sei, nunca fui, mas estou imaginando, né?
de morros e tudo mais. Aí você viajou aquela distância toda, de repente começa a ver aquele outro pontinho de luz, aí você vai ver que é uma nova cidade. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Às vezes a gente está aqui, na nossa nebulosa, quando a gente sai e vai para outra, que ele fala, se a gente chegasse a outro ponto, a gente ia começar nos distanciando e vendo ela ficar cada vez menor, como um floquinho, bem pequenininho. E aí a gente ia ficar naquela imensidão escura, que é chamado de deserto, que ele fala que Galileu chamava de deserto do espaço, até chegar numa nova constelação, né? Ou numa nova nebulosa. É mais ou menos esse efeito quando a gente sai em viagem, né? Bom, em nos transportando pelo pensamento para as regiões do espaço, para além do arquipélago de nossa nebulosa, veríamos todos ao redor de nós milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diversas, encerrando cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Tudo o que possa nos identificar com a imensidade da extensão e a estrutura do universo é útil para a ampliação de ideias tão retraídas pelas crenças vulgares. Deus cresce aos nossos olhos à medida que melhor compreendemos a grandeza das suas obras e a nossa inferioridade. Estamos longe, como se vê, dessa crença implantada pela Gênese mosaica, que faz da nossa pequenina terra imperceptível a criação principal de Deus e de seus habitantes, os únicos objetos da sua solicitude. Compreendamos a vaidade de homens que creem que tudo foi feito para eles no universo e daqueles que ousam discutir a existência do Ser Supremo. Em alguns séculos, espantar-se a cada uma religião, feita para glorificar a Deus, o haja rebaixado a tão mesquinhas proporções e que haja repelido como sendo a concepção do espírito do mal, as descobertas que não poderiam senão aumentar a nossa admiração pela sua onipotência em nos iniciando aos mistérios grandiosos da criação. Espantar-se-á mais ainda quando se souber que foram repelidas porque deveriam emancipar os espíritos dos homens e tirar a preponderância àqueles que se diziam os representantes de Deus sobre a terra. Bom, essa nota, depois, antes de eu dar continuidade, e aí volta a falar, eles vêm falar exatamente aquilo que eu já venho falando há um tempo, né? Já passou da época da gente achar, como era lá na época anterior, né, lá no surgimento, que Deus tinha criado o universo para nós. Nosso planeta era o comando. Então ele vivia, vamos pensar assim, olha como que é as coisas, que Deus existia só para nos comandar, a ficar à nossa mercê, à nossa vontade, né? E não é assim. Hoje nós entendemos que não é assim, né? Isso aí é se colocar numa situação egocêntrica e rebaixar Deus. Porque como que um ser que é supremo, que nos criou, viveria só para nos satisfazer ao nosso serviço, vamos dizer assim. Então entende que a gente usa os nossos próprios pensamentos, nossas próprias ideias, nossos próprios ideais para julgar algo que é superior a nós, que a gente não tem entendimento, né? E aí eu falo algo, não estou nem falando de Deus, estou falando das leis que regem, né? E aí a gente usa a religião para tentar mostrar uma importância ou nos colocar numa situação que não existe de fato. Porque como que eu vou me colocar numa religião e querer mostrar aqui que eu sou perfeito? Eu não sou perfeito, né? E muitas vezes a gente usa a religião para se colocar num patamar de perfeição que não existe. E aí por que eu me coloco nesse patamar? Porque eu quero rebaixar o outro, que eu acredito com os meus ideais que é inferior a mim. Porque eu sou o filho favorito de Deus, não é assim? Então, isso é muito perigoso. Quando a gente começa a entender a grandiosidade de tudo que há no nosso universo ou fora dele, né, que a gente chama de universo fora dele, a gente vê o tão pequeno que nós somos, e isso eu venho batendo sempre nisso. E que Deus não está aqui só para nós, né? Nós estamos aqui porque Ele vê um propósito de estarmos, para que nós pudéssemos crescer e melhorarmos, porque Ele quer isso de nós. Quer que nós aprendamos, que nós vivamos tudo de bom que Ele criou, para que possamos ser felizes. Mas não somos os únicos. Deus não criou só para nós, né? Olha quantas imensidões de mundos aí, inumeráveis mundos que existem. Você acha que aqui, no cálculo que ele fez rápido, mais ou menos de 600 milhões de mundos, só na nossa nebulosa. Quer dizer, só nesse pedaço. Então, sabe, quando tinha uma gíria que falava assim, só na minha quebrada. Imagina só na nossa quebrada 600 milhões de mundos. Uma gíria antiga, né? Imagina as outras quebradas. Entende?
e achar que somos os únicos inteligentes, os favoritos de Deus. Ah, tá. Desculpa aí para quem achava. Bom, eis um mundo que desde o seu berço primitivo percorreu toda a extensão dos anos, que a sua organização especial lhe permitia percorrer o foco interior da sua existência está extinto. Os seus elementos próprios perderam as suas virtudes primeiras. Os fenômenos da natureza que reclamavam para a sua produção, a presença e ação de forças reservadas a esse mundo não podem se apresentar doravante, porque a alavanca de sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Ora, pensar-se-á que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem finalidade e passar como despojos inúteis no turbilhão dos céus? Pensar-se-á que ela permanece inscrita no livro da vida universal quando não é mais do que uma letra morta desprovida de sentido? Não. As mesmas leis que levaram acima do caos tenebroso e que a gratificaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que consolidaram seus primeiros passos na existência e que a conduzirão à idade madura e à velhice, vão presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos, para entregá-los ao laboratório onde o poder criador extrai sem cessar as condições de estabilidade geral. Esses elementos vão retornar a essa massa comum do éter, para se assimilarem a outros corpos ou para regenerar outros sóis, e essa morte não será um acontecimento inútil a essa terra, e nem as suas irmãs. Ela renovará em outras regiões, outras criações e uma natureza diferente. E lá é lá onde os sistemas de mundo se desvanecem. Logo renascerá um novo canteiro de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Tiago, quer dizer que a Terra vai morrer? Muitos cientistas falam assim, gente, a Terra tem tempo de vida, ela vai morrer, quer dizer que é daqui a 100 anos. Não, gente, até ela chegar nesse ponto passaram-se bilhões de anos. Quer dizer, isso vai acontecer. E aí fala o seguinte, olha a lógica que eles usam. Você acha que uma Terra sem vida vai ficar vagando no universo à toa? Não. Ela vai o quê? Morrer. Ela vai deixar de existir. Quando a gente fala que o Sol morre, ele explode, né? Ou ele eclode, sei lá. Mas ele deixa de existir. E aquelas partículas começam a fazer parte do todo para fazer uma formação de novos mundos, vamos dizer assim. E aí a gente pensa, gente, é difícil da gente entender? Não é difícil da gente entender. Tudo que morre aqui na Terra é desperdiçado, gente. Não é. A gente vira o quê? Matéria orgânica. E a gente não é reaproveitado. Pode ser animal, pode ser vegetal. Né? Ah, mas eu vou ser enterrado no jazigo. Gente, pode ter certeza que alguma coisa ali vai absorver e vai voltar para a terra. E vai ser reaproveitado. Quando a gente fala que os animais, né, hoje está com essa moda, né, de enterrar em cova, no chão direto, né, sem os jazigos. Né? Mas antigamente os animais já faziam isso. E ali a própria natureza fazia o seu processo de reaproveitamento daquilo para outras vidas. Né? Então, aquilo que é morte para nós é vida para outros. E é assim que é o planeta. Assim que o planeta deixar de existir, lembra da teoria do Big Bang, do surgimento de tudo? É assim. Então as coisas elas vão se renovando. Nada é criado para viver pela perpetuidade. Por isso que a nossa vida tem fim. Né? Essa vida material é findável. Então tudo que é matéria, não é processo. Tem o seu... Hã? É bem nesse sentido, assim, ela tem um reprocessar, né? Ela tem um novo significado, ela vai se renovando, ela vai se reconstruindo, ela vai se regenerando, ela vai se modificando. É assim, ela vai se transformando. Né? É um processo. E tanto que faz tudo parte da lei natural, porque não é diferente. Os planetas são assim, nós somos assim, todos os seres vivos e não vivos são assim. Não é o acaso que acontece. Tudo tem o seu findar. Então, aquele ciclo se fechou para que outro pudesse tomar vida, né? Ou para que o novo pudesse dar continuidade. E também assim, olha como que é assim na nossa vida. Quantas vezes os ciclos são fechados na nossa vida para que novos surjam? Né? Às vezes eu vivo um momento na minha vida atual hoje que eu estou assim, gente, mas parece que está tudo dando errado, parece que minha vida está empacada e não sei o que. É um ciclo se fechando. Para quê? Para que um novo surja. Então, tudo são ciclos, né? E tudo está programado dentro daquilo que Deus criou para ser. Porque nós todos
vivenciamos sobre as mesmas leis, né? Nós vivemos sobre as mesmas leis. Assim, a eternidade real e efetiva do universo está assegurada pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus seja jamais atingido em suas gigantescas atividades. Lá, onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sobre a abóboda das noites, lá onde o vosso espírito contempla as irradiações magníficas que resplandecem sobre longínquos espaços, desde há muito tempo, o dedo da morte tem extinguido esses esplendores a longo tempo. O vazio sucedeu a esses deslumbramentos e recebeu mesmo novas criações ainda desconhecidas. A imensa distância desses astros, pela qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos para nos alcançar, faz com que recebamos somente hoje os raios que nos enviaram muito tempo antes da criação da Terra, e que admiraremos ainda durante milhares de anos depois da sua desaparição real. Foi o que eu acabei de falar. Então, gente, às vezes essas estrelas que a gente vê no céu não existem já, não é de hoje, não, de milhares de anos. Porque a luz, ela demora. Todo mundo já ouviu falar da velocidade da luz, da velocidade do som. Então, dependendo da distância, ela tem uma velocidade até chegar num determinado lugar, né? Então, hoje, às vezes, nós estamos vendo a luz ali de sóis que já não existem mais, que já morreram faz muito tempo. E ainda nós vamos ver durante muito tempo, porque essa luz demora também para se esvaecer, né, para sumir. Em uma nota diz o seguinte: aí está um efeito do tempo que a luz gasta para atravessar o espaço. Sendo a sua velocidade 70 mil léguas por segundo, ela nos chega do Sol em 8 minutos e 13 segundos. Disso resulta que se um fenômeno se passa na superfície do Sol, não o perceberemos senão 8 minutos mais tarde. E pela mesma razão, nós o veremos ainda 8 segundos depois da sua desaparição. Sem razão de seu afastamento, a luz de uma estrela gasta 1000 anos para nos alcançar, não veremos essa estrela senão 1000 anos depois da sua formação. Então pensa, para a gente ver a luz do Sol é 8 minutos. E depois que ela escurece, 8 segundos a gente ainda está vendo a luz. Então olha como que a gente tem uma ilusão de ótica. Está amanhecendo, não, já amanheceu, é que a gente só está vendo agora por causa da luz. E o entardecer também. E aí fala assim, se um Sol surge em 1000 anos, a gente vai ver ele só 1000 anos depois, né? Bom, que são os 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares? Segundo em vossos séculos, que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo Sol. Portanto, aqui como em nossos outros estudos, reconhecemos que a Terra e o homem não são senão nada em comparação com o que existe, e que as mais colossais operações do nosso pensamento não se estendem ainda senão sobre um campo imperceptível, perto da imensidade e da eternidade do universo que não acabará. E quando esses períodos da nossa imortalidade tiverem passado sobre as nossas cabeças, quando a história atual da Terra nos apareça como uma sombra vaporosa nos fundos das nossas recordações, que tivemos habitado durante séculos inominados esses diversos graus de nossa hierarquia cosmológica, que os domínios os mais distantes das idades futuras tiverem sido percorridos por inumeráveis peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e a imóvel eternidade por perspectiva. Então aí a gente pensa, né? De novo, o que eu acho, o que a gente precisa tirar de proveito maior desse capítulo da oronografia e qual a importância, né? Porque como a gente fala da Gênese, é a formação de tudo, a gente vê como tudo surgiu, né? O que significa, mesmo que a gente não tenha total compreensão de tudo isso, a gente vê que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, nada é o acaso. E que existe muito mais coisas do que aquilo que a gente acredita que existe. Muito mais coisas do que a nossa própria vida, né? E aqui, se com esse estudo, que fala tanto de tão mínimo que nós somos, do tamanho da nossa pequenez aqui, se a gente não der uma baixada na nossa bola e aprender a ser um pouquinho mais humilde, não vai ter outro momento. Porque ao tempo todo ele vem falar assim, gente, a Terra não é nada na imensidão de toda a criação divina. E se a Terra não é nada, nós que habitamos nela somos menos. Então olha como eu lido com o outro.
É isso que a gente tem que tirar de entendimento. Ah, mas é muito científico. É importante que a gente saiba, para que tenha essa curiosidade, para que tenha esse interesse. É muito importante que a gente saiba de tudo isso. Como é importante eu saber como funciona o meu corpo. Porque qualquer sinal de coisa errada, eu sei o que fazer, eu sei o que procurar. E aí, quando a gente sabe que nós não somos somente isso, quando nós saímos das nossas bolhas, né, que nós criamos na nossa vida, e vemos o algo a mais, o algo além, nós paramos de minimizar Deus, de rebaixar a Deus. Porque a gente acha que coloca Deus debaixo do braço. A gente tenta dialogar com Deus o tempo todo, e não só dialogar, mas como barganhar com Deus. A gente barganha, não era essa palavra não, mas foi a que sopraram no meu ouvido. Barganhar, mas é o mesmo significado. Então eu faço isso se for isso. Ah, porque eu sou muito bom, então eu preciso de coisa boa. Ah, que não sei o quê. É assim. Quer dizer, isso é andar com Deus debaixo do braço. É achar que Deus está aqui, ó. Ó, agora você precisa fazer tal coisa para mim. Aí eu solto Deus. Não existe isso. Nós não somos o centro do universo. Né? Nós não somos o centro da criação. Nós somos criaturas como outras que tivemos que estamos tendo a oportunidade de usufruir tudo de uma forma racional, de entender, para contemplar, porque muitos dos outros elementos não têm essa racionalidade. Mas nós temos. E se nós temos é porque Deus que quis que tivéssemos, para que nós pudéssemos aproveitar da melhor forma possível. Então eu preciso sim compreender tudo, eu preciso sim entender tudo isso, eu preciso sim saber daquilo que eu faço parte, para poder entender e respeitar. E aí sim eu dar encaminhamento à minha vida. E aí a gente remete às pessoas, né, ou aqueles irmãos que são que a gente fala assim que são aqueles irmãos sábios, né? São aqueles religiosos, aqueles estudiosos, né? Aquelas pessoas que se dedicam ao outro. Olha o tanto que elas já estão na nossa frente. Porque elas sabem que isso aqui que a gente usa, né, isso que a gente vivencia muitas vezes é ilusório. Tem gente que já vem desprendida de tudo isso. Nós estamos longe ainda, né? Mas um dia nós vamos estar desprendidos também de tudo isso, principalmente eu não falo desprendido dos bens materiais, porque é a coisa mais fácil da gente desprender, gente. E olha que hoje a gente acha difícil, mas os bens materiais são as coisas mais fáceis da gente desprender. O difícil é desprender da vaidade, do ego, da soberba, da arrogância. E isso é difícil. Entende? Então a gente vai conseguir isso também. E esses irmãos que eu falo que se doam, eles são desprendidos disso. É desse tipo de coisas que eles são desprendidos. Ah, porque saiu de família bastarda e foi ver. Não, gente, isso é o mínimo. Isso é o menor do desprendimento que ele tem. Imagine se encher de humildade, deixar a vaidade de lado, porque vaidade e humildade não andam junto. Não anda. E é perigosíssimo, né? Mas a gente ainda vivencia isso porque a gente precisa. Esses sentimentos, assim, ainda são meio que sentimentos protetivos para a gente. Né? É como se fosse uma forma de defesa. E é natural que nós tenhamos, mas vai chegar um momento que a gente não precisa, porque vai chegar um momento que você vai dar a outra face. Sabe a história da outra face? É isso. Então não importa que o outro não tenha essa evolução, não importa que eu sei, eu aceito, eu vou lidar com isso da melhor forma, já que o meu irmão não consegue. Aí isso é dar outra face. Se o meu irmão é arrogante comigo, é prepotente comigo, é não sei o que comigo, eu não posso ser igual. Eu não posso. Isso a gente vai aprendendo aos poucos. E isso, o livro aqui vai nos dando entendimento quando a gente sai dessa nossa casa, dessa nossa redoma de vidro que a gente vive. Quando a gente começa a olhar que somos pequenos. Né? Quando a gente começa a utilizar essa humildade para a nossa vida, para a nossa existência. Aí a gente vai ver como as coisas vão ficando mais fáceis. E aí eu gosto de falar sempre, é para hoje, é para amanhã, é para agora? Não é. Paixão, gente. Como eu disse, a Terra um dia pode vir a morrer, né? Como eu acredito que vá. Vai ser hoje, amanhã? Não. Bilhões de anos. Tem muito chão para a gente reencarnar aqui na Terra ainda. Muito. Tá? Isso se a gente tiver sorte de reencarnar na Terra, porque ela está no processo dela. Porque às vezes a gente pode ser, exilado da Terra.
né? Que assim seja. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Quer falar, Éder? Então nós vamos agradecer a presença dos nossos irmãos aqui, né, com a gente. Marcela, Lu, um abraço. Rosângela, um abraço. Rosângela, um abraço da tia Tereza. Que ela esteja bem. A Cris, um abraço, Cris. A Sheila, um abraço, Sheila, saudades. Marina Pinatti, um abraço. O Éder está aqui. A Ronilda, um abraço, Ronilda. Seja sempre bem-vinda. Marta Dão, um abraço. Dona Dolores, um grande abraço. Luísa Locatelli, um abraço. Um abraço. A Lu, falei, né, já? Um abraço, Lu. Saudades. Um abraço a todos os nossos irmãos. Tem mais gente aí, Éder? Um abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham sempre, né? Nos nossos estudos de segunda, quarta e sexta, aos nossos irmãos que assistem às lives depois, que ficam gravadas, os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também, Kawai e YouTube. Então, um grande abraço a cada um de vocês. E aí, o Éder está pedindo para lembrar, amanhã começa um curso de... informática, não é de celular? Tá. Então, amanhã na nossa casa, das 4 às 6, das 16 às 18 horas, começará nosso curso de uso das tecnologias, né, como smartphone, para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento ainda, né? Então, eu falo assim, é para idosos, mas não é só para idosos, não, é para todo aquele que tenha dificuldade, né? Porque o mundo avança, a gente fala tanto que o mundo avança tanto que às vezes a gente fica atrapalhado, né? Então, assim, quem tiver dificuldade em mexer no smartphone ou alguma coisa assim do tipo, né? Que hoje a gente resolve tudo na palma da nossa mão, tiver interesse, amanhã começa o nosso curso. Amanhã é dia 12. Amanhã é dia 12, das 16 às 18 horas, aqui na nossa casa espírita, no Centro Espírita João Batista, em Jaborandi. Tá bom? E aí nós vamos encerrar, então. Ele vai mandar o link para onde? Aqueles que são do grupo têm interesse, o link está do Forms, né, no grupo, do nosso grupo do WhatsApp do centro, né, e aqueles outros que tiverem interesse que não fazem parte do grupo, pode estar procurando nós, né, que a gente manda o link. O Éder falou assim, se não souber mexer, boa ideia, porque às vezes eu não sei mexer no smartphone, eu não sei mexer no link para fazer inscrição, né? Aí já vem direto para cá que já faz a inscrição daqui mesmo, já aprende. A primeira aula é como se inscrever no curso. Então tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai Misericordioso por mais esta noite, pela nossa vida, por essa existência, pela oportunidade que nos é concedida a todo instante de estarmos reunidos em vosso nome. Pedimos ao Pai por todas as nossas situações que muitas vezes são dificílimas de compreender, de conviver, né, de lidar. E assim entregamos esse nosso sentimento, muitas vezes de culpa, de condenação, que muitas vezes nos condenamos ao Pai, para que o Pai possa nos acolher, para que o Pai possa sanar essas dores, né, livrarmos de todo esse peso, para que possamos prosseguir na nossa existência junto aos nossos irmãos queridos e que possamos ser luz novamente, quando nos libertarmos da escuridão desses sentimentos angustiosos. Pedimos ao Pai também por todos os nossos irmãos necessitados, aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que nos acompanham de casa, por todos os nossos irmãos aflitos, né? Pedimos pelo nosso mundo que está numa situação dificílima, de conflito, de violência, de guerra, de fome, de atentados, né? Que Deus possa amparar a cada uma dessas regiões, cada um desses povos, e principalmente os governantes, né? E assim, encerramos o estudo dessa noite, fazendo juntos a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja, Senhor, nos abençoe, nos ampare sempre a todo momento. Um grande abraço a todos, vibrações a cada um de vocês, que possam seguir firmemente nas vossas jornadas. Que assim seja.